Olá, continuamos hoje com um papo com a Tânia Almeida sobre relações públicas e produção cultural. Uma coisa que eu acho bem interessante, né, Tânia, em relação a essa metodologia, que esse incentivo, estímulo para que os projetos, né, elaborados, pensados, fossem reais, assim, na medida do possível, né, realmente que fosse uma coisa que, por exemplo, saindo dali daquele curso, pudesse ser aplicado, né, pudesse realmente ser executado, né, isso era bem interessante, né. E me veio aqui na cabeça, não vou te explorar, né, para dar uma aula, mas dentro dessa disciplina, assim, qual eram as dicas ou orientações iniciais, assim, quando né, tá iniciando, né, aquela gestão ali da criação daquele projeto, daquela proposta, o que tu poderia deixar aqui hoje, por exemplo, para dica para quem está começando, ou para quem já está na área, mas está, como tu falaste, né, no intuitivo e tudo mais, como seria o início dessa organização, tanto de pensamento como de documento? Pensando assim em dois perfis, né? O acadêmico de relações públicas, vamos supor, que está ali na graduação, ou que está pensando em ingressar no curso de RP, e também que tem uma certa afinidade com essa questão da cultura, eu sugiro assim, para esse primeiro perfil que busque conversar muito com seus professores, manifestar o seu interesse, né? Para os seus professores de que gostaria de conhecer mais essa área. Busque se voluntariar em projetos que estejam sendo desenvolvidos ou dentro da própria universidade, porque as universidades federais, por exemplo, elas têm os projetos de extensão, elas têm, às vezes, um departamento cultural ligado à reitoria. Então, acho que são espaços internos dentro do seu âmbito acadêmico, mesmo na área privada, também nas universidades privadas, é possível ir durante a graduação, buscando ou fazer um estágio voluntário ou realmente estagiar com bolsa, preferencialmente, claro, mas buscando se aproximar desses projetos que têm esse diálogo com a cultura, né? E também observar a sua comunidade, né? A sua rede de contatos. Alguém sempre conhece um colega, alguém do curso de Direito, de Publicidade, do jornalismo, que tem uma banda e está fazendo algum show, alguma coisa, ou tem uma pessoa que escreve, gostaria de publicar um livro, ou alguém que trabalha com teatro. Então, acho que a rede mais próxima, ela também tem iniciativas com as quais ele pode dialogar, né? Ele pode se voluntariar, mesmo ainda cru, mesmo ainda tateando, ele pode enveredar para uma produção, né, cultural, de um grupo que seja próximo, assim, do seu bairro, da faculdade, de ser uma banda de um amigo, enfim, porque são experiências que precisam se fortalecer, que vão estar abertas a ele, né, a esse conhecimento que ele vai trazer na mochila, mas que com certeza ele vai potencializar numa prática efetiva. Então, acho que buscar ter essa iniciativa mesmo, de cavar as oportunidades, né? Depois, um segundo passo é, se a sua faculdade não tem uma disciplina voltada para essa área, talvez ver em algum outro curso alguma disciplina que seja próxima, seja na antropologia, na história, na literatura, ou mesmo até no direito, na administração, tentar mapear alguma disciplina que ele possa fazer como eletiva, para também já trazer um pouco mais de bagagem para ele. Visitar os sites, né, de instituições. A gente falou do Sebrae, que tem material bastante rico até dentro da questão mesmo de produção, de elaboração de projeto cultural. As nossas fundações, tanto estaduais como nacionais, né, a Funarte, por exemplo, ela tem um acervo bastante rico na área cultural, ela tem eventos, inclusive, gratuitos, tem alguns cursos de formação. Tem sites, por exemplo, como o do próprio Instituto Cultural Itaú, que tem uma biblioteca, um acervo muito vasto e sólido e iniciativas bem importantes nessa área. Um outro site que eu sempre recomendava também para os alunos, o Cultura e Mercado.
o próprio Prosas também, que trabalha muito na divulgação de projetos, de editais, ou seja, buscar também se alimentar de outras fontes que têm livre acesso, né, e que vão poder deixar assim insights, contribuições, e vão também levando a outras fontes também, porque na internet a gente tem esse hipertexto, né, ou seja, um link vai levando para outro. E eu acho que fortalecer essa dieta assim nutricional de informação que tem gratuita e de qualidade hoje. Claro, e podendo, na medida do possível, fazendo alguma oficina, algum curso, né, que possa consolidar esse conhecimento. Para a pessoa que está trabalhando também na área, né, como artista, né, ou que não é da comunicação, mas está dialogando com esse universo assim da produção cultural, essas fontes que eu citei anteriormente, acho que são fontes bem interessantes, e acho que está atento mesmo também a essas iniciativas que nascem muitas vezes de outras instituições do terceiro setor que atuam, né, na área cultural, fundações, ONGs que buscam dialogar com projetos sociais que têm um recorte cultural, né, e que também promovem iniciativas voltadas a fortalecer o conhecimento da área da cadeia cultural, né? Então, acho que são iniciativas que a gente precisa mapear e estar sensível a elas para buscar essa aproximação, né? Do ponto de vista, assim, do projeto, né, uma dica ou dicas sobre a questão do projeto, da produção cultural, né, que era uma coisa que eu trabalhava mais, assim, com os alunos nessa disciplina, com certeza, acho que pensar que a tua ideia artística, a tua ideia cultural, ela precisa ser embalada, né? E o projeto é a forma como a gente embala essa ideia. Então, ele tem, claro, uma estrutura básica, né? Muitos editais acabam trabalhando com uma estrutura muito similar, mas aquilo é normalmente uma estrutura para fins de inscrição, de submissão. Mas quando tu pensa nele como uma ideia, uma proposta que tu vai levar não só para a área pública, mas para uma instituição que trabalha financiando, ou um empresário, enfim, acho que pensar que, como eu falei antes, de acordo com o perfil do teu público, tu precisa adequar essa embalagem, né? O que vai interessar para a imprensa, por exemplo? Será que são as mesmas informações que interessariam a uma conversa com um possível patrocinador? Né? Normalmente a imprensa ela trabalha muito com números, ou com uma perspectiva de resultado, mas que precisa estar quantificado, né? Ou é o número de público, ou é uma tecnologia que tu vai usar nova no teu bem cultural, ou é uma questão inovadora que realmente, comparado com dados de outras cidades no Brasil ou no mundo, nunca se usou antes. Então, mas precisa ter uma linguagem muito fundamentada, né, com dados, porque o jornalista trabalha com dados objetivos. Então, sempre que a gente diz que é o melhor em alguma coisa, precisa dizer por que tu é melhor naquilo, ou quem te valida, quem te legitima como melhor naquilo que tu faz, né? É um prêmio que tu recebeu, é um destaque que tu ganhou. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, assim, para olhar para o projeto como uma pedra bruta, que precisa, a gente fala assim, na parte de diagnóstico, por exemplo, né, alguns editais mesmo, até editais de iniciativa privada, pedem muito assim dados do diagnóstico, qual é o cenário, né, onde aquele projeto vai se desenvolver, que normalmente são dados que a gente acaba usando na justificativa, né? Então, da mesma forma, acho que mostrar esse conhecimento de causa, né? Então, o projeto não é bom só porque ele é bonito, porque ele é agradável. Não, é porque ele tem um propósito, ele vai incidir numa realidade dada, ele vai dialogar com aquele perfil de público, naquela situação, naquele contexto, porque há tantos anos ou um determinado momento da nossa história não se fez determinada coisa, ou se fez dessa forma, e agora se propõe uma nova abordagem, um novo enfoque para aquilo, ou seja, precisa também estar bem embasado sobre o teu cenário, o teu contexto, o contexto do teu público, e pensar também, acho que um outro aspecto bem importante, tu falava antes, né, de que algumas questões não são só entretenimento, elas até podem ter essa carga maior de entretenimento, não há nenhum preconceito contra isso, não é, de forma alguma, mas entender que
quando a gente fala de propósito, de finalidade de um projeto, a gente está falando também de qual o interesse maior dele, né? Qual é o legado que ele busca trazer para as pessoas. E aí a gente pensa também, isso leva a pensar num outro aspecto, Nathalie, que é quebrar um pouco essa ideia de que o bom investimento em cultura é aquele que leva o espetáculo ou o produto cultural ao público. Mas não é só isso, né? Que muitas vezes ficou muito calcado também na questão da ideia de descentralizar a cultura, né? Que, inclusive, governos também de esquerda tiveram políticas fortes de descentralização da cultura. Mas hoje a gente também entende que, para além de descentralizar e de pensar na questão de levar até o público, ou do público ir até aquele bem cultural, é de também fortalecer, como a gente falou antes, as manifestações já existentes, ou que podem vir se constituir nas próprias comunidades, que aí a gente está falando de democracia cultural. Então, não só democratizar, mas também ter uma política que tenha como princípio a democracia cultural, de reconhecer outras linguagens, outros conteúdos, né, outras manifestações. Então, acho que isso é bem importante assim, para a gente pensar nas questões de fundo também, né, que vão dar base para um projeto. Né? Isso me lembra a conversa, o papo que eu tive com o Leandro Anton, né, sobre a Lei da Cultura Viva, né, que era um programa, agora virou lei, que é justamente levando em conta esse aspecto que teve que ser criado um ambiente diferente, uma lei específica, que é levar em conta o que é produzido naturalmente no dia a dia dentro das comunidades, né? Nos pontos de cultura, eles não necessariamente vão apresentar um projeto para desenvolver uma atividade, eles naturalmente já são produtores culturais no seu dia a dia, né? Com a forma como eles cozinham, a forma como eles repassam seus conhecimentos para as gerações, né? Os seus ritos, né? Tanto religiosos como, enfim, de nascimentos e mortes, enfim. Então, ele é um berço cultural por si só. Então, eles não vão se inscrever, podem, claro, mas é diferente, né, de tu apresentar um projeto, eu vou desenvolver este espetáculo durante esse determinado tempo, né? Lá é o dia a dia, né, da comunidade, eles são produtores, né, de cultura, então, nesse sentido, é muito mais para manutenção, preservação desse fazer cultural, né, do que se criar um produto, né? Então, tanto isso, né, de fazer com que os públicos, as comunidades, enfim, visitem esses ambientes, vejam como é a cultura local, né, e preserve, leve se quiser, mas enfim, né, é onde se bebe ali, né, da fonte. Pegando o gancho disso que tu trouxe agora, me faz lembrar também de um outro aspecto bem importante, que é a questão da formação de públicos, né? O que é formar públicos? A gente fala muito assim, a pessoa não vai no museu, não se interessa em assistir um espetáculo de uma orquestra sinfônica, uma peça de teatro. Quando a gente fala disso, a gente está de formação de público, a gente está falando de que essa pessoa que vai se interessar pelo museu, não necessariamente isso é uma coisa que já nasce, né, com o sujeito, né? Ou seja, quem gosta de fazer esse tipo de programa, quem faz com certa regularidade, é uma pessoa que muitas vezes já teve algum tipo de incentivo na escola, dentro da família, né, na sua comunidade, e já foi se sociabilizando dentro desse universo. Mas muitas pessoas não, eu diria que a maioria delas está muito afastada, né? E que até gostaria, por exemplo, também de ir ao museu da sua cidade, de entrar numa biblioteca pública, mas muitas vezes não tem nem o dinheiro da passagem para ir até o local. E muitas vezes esse público tu pode estar formando, pode estar abrindo, né, a perspectiva dele, colocando ele em contato com diferentes linguagens a partir da sua própria comunidade. Então, acho que é olhando para as potencialidades, para as manifestações que estão mais próximas a ele, e tendo também uma conexão muito forte com a escola, porque eu acho que a cultura não pode estar descolada da educação e vice-versa, né?
eu acho que tu consegue ir formando, né, esse público, no sentido de não impor um gosto cultural, não é isso, mas de formar no sentido de ofertar e de também permitir que ele traga, né, as suas características, as suas necessidades e expectativas na área cultural, e que isso possa ser valorizado e fortalecido, né? E que gradativamente a gente também fortaleça as políticas que promovam esse acesso, obviamente, a outros bens que não estão necessariamente só na comunidade, mas em outras comunidades, e que ele possa se sentir à vontade para, inclusive, pisar dentro de um museu. Porque muitas vezes os espaços culturais de uma cidade, elas criam uma barreira muito grande em relação às pessoas. Ah, mas eu não tenho uma roupa para entrar lá, mas eu não estou com um sapato adequado, eu não sei nem onde eu ponho a mão, será que eu posso tocar a obra? Né? Aqui mesmo no centro de Porto Alegre, a gente tem um espaço cultural que ele tem todo um esquema de segurança, de pessoas uniformizadas. Para um público que não está muito familiarizado com esses espaços, isso impõe uma atmosfera um pouco hostil, eu diria até para as próprias pessoas que já estão acostumadas, né? Eu mesma acho que em muitos momentos é uma coisa muito ostensiva, assim, né? Então, que coloca o sujeito muitas vezes numa condição de contemplador, assim, de algo que está muito distante dele, ele não sente parte daquele ambiente, o ambiente não acolhe. Né? Então, acho que a gente também precisa pensar nisso, e isso é um aspecto bem importante que eu acho que a área de relações públicas pode trazer, quando a gente pensa nesse profissional dentro de um espaço cultural, de um equipamento cultural, é a capacidade que a gente tem de exercer, como princípio da nossa profissão, a empatia com as pessoas, né? De saber se relacionar com diferentes tipos de público, tanto do pessoal mais humilde até o mais, né, elitista, porque é da nossa profissão interagir com públicos, né, conhecer públicos e poder estabelecer estratégias, iniciativas que criem conexões com esses diferentes públicos e comunidades, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante que o profissional de RP pode trazer para a gestão cultural desses espaços, que precisam ser menos elitistas, né? Que precisam ser mais porosas assim para as pessoas, né? E realmente ter esse comprometimento com o interesse social, porque a cultura não pode ser propriedade de poucos, os iniciados, né? Ela precisa ser apropriada por todos nós, né? É interessante também, em um determinado aspecto, até quebrar certos paradigmas desses próprios ambientes tradicionais, né? Então, por exemplo, não necessariamente a gente precisa ter uma exposição de arte somente dentro de um museu, né? Espaço, equipamento público tradicional, né? Aquele prédio lindo, maravilhoso, que é um museu, mas a gente pode levar a fazer uma exposição, montar uma exposição dentro de um ponto de cultura, dentro de uma associação comunitária, né? A mesma coisa o teatro, a mesma coisa a música, a gente pode criar outros ambientes mais acessíveis, mais próximos, porque o que interessa também muito é o conteúdo, né? É aquela produção cultural, é aquele produto cultural ser visto, né? Ser apreciado e tudo mais, e aí tu quebra um pouquinho para formar público, né, principalmente, essa hostilidade que tu está colocando, que sim, né, os prédios em geral, museus, teatros, né, os antigos, são prédios onipotentes, lindos, que as pessoas realmente não se sentem pertencentes àquilo, até isso mesmo na vestimenta, inclusive, alguns espaços são extremamente elitizados, né? Eles são realmente hostis, eles fazem propositalmente essa diferenciação de público, né? Quando chega uma pessoa com uma vestimenta um pouco mais simples, né? Normal, roupa do dia a dia, enfim, a gente vê que tem um tratamento diferenciado. Aqui, por exemplo, em Cachoeira do Sul, a gente até tem um museu, tem uma biblioteca, mas não tem um teatro, né? Então, também tem poucos equipamentos públicos, digamos assim. Então, se não tem, a gente não vai ter aquele segmento cultural aqui, só porque não tem um prédio para aquilo, por exemplo, a gente não tem uma cadeia produtiva do teatro constituída, porque não tem um teatro,
né? Ou não tem um teatro porque não tem uma cadeia de teatro constituída. A gente tem muito teatro estudantil aqui, né? Escolas particulares, ou enfim, a gente tem uma produção de teatro que não é vista, que fica segmentada, que fica, né, limitada àquele determinada comunidade escolar, né? Então, tu não tem como é que eu posso dizer, nenhum estímulo para se profissionalizar, para esses atores, enfim, estudantis se profissionalizar, porque também, na perspectiva deles, eles não têm onde se apresentar, né? Mas, ao mesmo tempo, também não tem isso. Não, olha, mesmo que não tenha em Cachoeiro do Sul um teatro ou tu pode seguir buscando essa formação e essa carreira, inclusive para poder criar também, né? Vamos criar um grupo de teatro, então, e forçar que o poder público invista nesse setor. Mas é isso, pensando nisso, né? Se a gente não tivesse, onde as comunidades que não têm cinema, né? Muitos projetos fizeram isso, né? Vamos botar um projetor, né? Não deixa de ser cinema, só porque não é dentro de uma sala, né, fechada de projeção tradicional. Então, isso também, né, de quebrar alguns paradigmas para formar público, principalmente, né, de que essas comunidades acessem aquilo, né, aquele produto, aquela produção, né, seja em um ambiente que não é tradicional, para que seja naturalizado isso, né, a visitação, enfim, isso não pode ser uma coisa elitizada, né. Isso é bem importante, porque muitas das políticas que a gente já teve, assim, de baratear ou de tornar acessível, gratuito, o ingresso em atividades culturais, não era suficiente para estimular a ida do público, né? Pesquisas recentes até falam sobre isso, sobre o público ser baixo, apesar de ter a gratuidade, né, do acesso. Então, é importante o agente público e privado, e nós que trabalhamos nessa área, pensar, bom, por que isso acontece? Né? É um problema do público ou é um problema nosso, né? Nossa, eu digo como sociedade, assim, né? O ente público e privado também. E a própria classe artística, assim, bom, será que também está comunicando e está sabendo, né, dialogar e desenvolver talvez algumas iniciativas que possam ser complementares, né, acessórias à atividade cultural principal, no sentido de contribuir para a formação desse público, né? Então, formar público significa trabalhar com essa lógica, assim, de não só democratizar, mas de também incentivar uma maior democracia cultural, de também, através de uma política forte com as escolas, né? De trazer, de ofertar, né, esse portfólio de linguagens, de manifestações bem diversas que a gente tem e de quebrar esse preconceito em relação ao acesso à cultura e a alguns bens culturais, equipamentos culturais que a gente tem, por achá-los que são realmente espaços elitistas, né? A gente precisa romper com isso, né? E criar essas pontes, né? Então, Tânia, nosso papo está muito bom. Queria te agradecer, né, pela participação e pode deixar, então, tua mensagem aí para a gente finalizar. Obrigada mais uma vez pelo convite, adorei o encontro. Fico à disposição sempre para conversar contigo, com os ouvintes, né, com o pessoal que prestigia o programa sobre esse e outros assuntos ligados à área cultural. Eu acho que a gente começa o ano com uma boa perspectiva de que realmente a gente vai conseguir reconstruir aos poucos, né, aquilo que foi destruído nesses últimos anos, e acredito que a comunidade, a sociedade, ela precisa realmente fortalecer cada vez mais esses espaços, né, de discussão, de debate, de participação, resgatar o papel dos conselhos municipais de cultura, das conferências municipais, estaduais e nacionais de cultura. Então, acho que esses espaços agora tendem a se fortalecer, se reconstituir, né? E acho que é bem importante também estabelecer sempre essas pontes, assim, entre o mercado, comunidade e academia, porque além da sala de aula, a gente tem os projetos de extensão, a gente tem possibilidades de, através dos grupos de pesquisa também que se desenvolvem na pós-graduação, em mestrado e doutorado, poder também beber, né, na fonte, também se alimentar, né, das pesquisas que estão sendo feitas também nessa área, não só dentro da área da comunicação, mas de outros cursos de pós-graduação.
da história da literatura, da antropologia, enfim, da sociologia, e que podem contribuir, devem contribuir, né, com os resultados das suas pesquisas para justamente fortalecer essa base de conhecimento que a gente precisa ter, né, para cada vez mais a gente seguir avançando na área cultural.